1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O ser humano normalmente, infelizmente, só pensa nos dias que viverá nesta terra e não atenta que há um período de existência infinitamente superior, eterno, após a morte. Por mais que consigamos prolongar nossos dias nesta terra, se quisermos ou não, teremos que passar para a eternidade, um tempo que não há fim. Não importa o que achamos ou descreamos, o Criador deixou registrado em sua palavra sobre tudo o que o ser humano necessita saber, desde a criação do universo até a eternidade futura. É ótimo prepararmos-nos para tudo o que tenhamos que enfrentar nos dias que estivermos neste mundo, mas é imprescindível que cada um se prepare para a eternidade, que começa logo após a morte, e pode acontecer a qualquer momento. Todos os seres humanos são pecadores, ou seja, desobedientes ao que o Criador definiu como sendo certo ou errado, o que podemos e não podemos fazer. Por isto, quanto mais idade temos, mais teremos desobedecido ao Criador. Nossas obediências não ocultam nossas desobediências. Deus, o Criador, olhou do céu à terra e procurou um único ser humano que nunca tivesse errado. Não encontrou um sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. No versículo 23 ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim Deus intitulou as nossas desobediências como pecados. E estes nos afasta dele, em virtude da sua essência ser de total santidade. Por isto, Deus não deseja viver eternamente com seres humanos sujos em pecados. Há seres que foram criados por Deus antes da fundação do mundo para servi-lo no céu. Deus nominou esses seres de anjos. Da mesma forma que temos liberdade de escolha, não somos robôs, os anjos foram criados com esta mesma liberdade. Um dos anjos invejou os poderes do Criador e, tolamente, decidiu insurgir-se contra ele, desejando ser igual ao seu Criador. Um terço desses anjos seguiu ao anjo invejoso e ambicioso, denominado de Lúcifer, que significa portador de luz. Tornou-se Satanás quando caiu, que significa adversário. Por isto, todos esses anjos ambiciosos e invejosos foram expulsos do céu. E Deus preparou um lugar de sofrimento eterno para eles. O Senhor Jesus disse, conforme está escrito em Lucas 10, 18, o seguinte, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, nós encontramos, como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Apocalipse no capítulo 12, versículo 4 mostra que um terço dos anjos seguiu a Satanás, e diz assim, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Eles são tão cruéis que, sabedores que há uma data marcada por Deus para o julgamento e condenação deles, decidiram procurar destruírem os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Assim eles usam seus poderes para destruírem o máximo de vidas possível e os direcionar ao mesmo lugar que irão passar por toda a eternidade, um inferno de fogo eterno, o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus, porém, respeitando o livre-arbítrio e desejando passar a eternidade futura com seres humanos que o sirvam eternamente no céu, sem pecados ou interesses mesquinhos, mas com amor verdadeiro, permitiu que Satanás pusesse à prova os seres humanos, a fim de que cada um escolha espontaneamente e livremente a quem deseja obedecer, se a Satanás ou a Deus. Satanás tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Mas o Senhor Jesus não caiu em tentação alguma. Você acha mesmo que Satanás não irá tentar também a você?
Sabedor de todas as coisas antes que aconteçam, Deus decidiu providenciar perdoar definitivamente por purificação de pecados a todos os que verdadeiramente se arrependerem dos pecados e escolherem amá-lo e servi-lo espontaneamente, recebendo o seu único Filho Jesus Cristo como único expiador dos pecados, de quem se converte somente a Ele, ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse o seguinte em João 14:6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 nós encontramos: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7 nós lemos: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 nós lemos: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso a todo aquele que se converte somente ao Senhor Jesus Cristo. Claro, Deus é um só em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus o Filho desceu do céu em espírito, sempre existiu desde a eternidade passada com o Pai e o Espírito Santo, conforme João capítulo 1, versículos 1 a 14. E entrou no ventre de uma virgem chamada Maria para ter o seu corpo de carne gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 20. Ele nasceu em carne com um único objetivo, junto com o Pai, de vir pagar os nossos erros, os nossos pecados, por expiação com seu sangue derramado na cruz, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7, que já lemos anteriormente. Sim, o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz foi o único pagamento de expiação aceito pelo Pai, por Deus o Pai, por todos os nossos pecados. Ao terceiro dia da sua morte, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou em carne e ossos, saindo do túmulo, vivo, com o mesmo corpo de carne e ossos que havia morrido, e subiu ao céu em carne e ossos, como ressuscitou. Depois da sua ressurreição, ele disse o seguinte, conforme Lucas capítulo 24, versículo 39: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E logo depois, nos versículos 50 e 51, nós lemos o seguinte: E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Ou seja, subiu ao céu em carne e ossos, assim como ressuscitou. Caso o Senhor Jesus Cristo não tivesse o poder de sair da cruz, não teria para sair do túmulo, vivo, com o corpo material. Então, por que ele não saiu da cruz? Porque ele já veio para esse fim, morrer em uma cruz para pagar os nossos pecados com a sua morte, com o seu sangue derramado. Ele morreu no nosso lugar para pagar com seu sangue por todos os nossos pecados. Ele planejou, junto com o Pai, salvar o ser humano de ir para o inferno de fogo eterno, apenas se esse ser humano arrependesse verdadeiramente dos pecados antes de morrer e convertesse somente a Ele. Em Atos capítulo 3, versículo 19, nós lemos o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Na verdade, ninguém pode ser salvo pelas suas obras. A salvação da alma, o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno é dada por Deus de graça, pela sua graça, ou seja, pelo seu favor que não merecemos. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós achamos: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas apenas a todos aqueles que se converterem somente ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como único Salvador e Senhor. Nenhum ser humano é capaz de pagar um preço tão alto para ser salvo, para entrar no céu. Em virtude disto, o Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz no nosso lugar. Ele nos amou verdadeiramente. Então, por que a maior parte das pessoas o rejeitam, considerando-o apenas como um objeto religioso? Deus exige que cada um, antes de converter-se, se arrependa de verdade dos pecados, conforme lemos em Atos capítulo 3, versículo 19. Infelizmente, a maior parte dos seres humanos amam pecar, dizem que amam a Deus, mas o coração está muito longe dele.